agora entrar no feimoral da igreja. Depois do feimoral, aí nós vamos tocar a música do nosso amigo Maílson, que é a música do Texto dos Homens, né? Fé e moral da igreja. Fé e moral da igreja. Tava me olhando aqui, eu sou o único careca com cabelo grande. Como é que pode, hein? Então, vamos lá. Hoje, dia de Santa Teresinha, como nós falávamos no início do programa, a irmã Kelly Patrícia tem vários poemas cantados aí de Santa Teresinha, que é belíssimo. No início colocou Passarinho, que é uma música belíssima, que é um poema de Santa Teresinha. Santa Teresinha, ela tem um olhar sobrenatural para a vida. É interessante que quando nós começamos a narrar a nossa vida, nós podemos olhar só aquilo que é aparentemente ruim, aparentemente doloroso, e começar a ter uma postura de uma pessoa derrotada, fracassada, vítima das pessoas e da vida. Santa Teresinha, no Menino Jesus, ela tinha tudo para contar a sua história dessa forma. Ela poderia dizer: olha, a minha mãe morreu cedo, e eu fui uma criança infeliz. Meu pai, com o tempo, também adoeceu, ficou muito doentinho por um tempo da cabeça, com problemas mentais. As minhas irmãs me abandonaram, foram para o convento. Eu tive várias doenças quando criança, quase morri, uma vida de sofrimento, de dor, de tristeza. Não é assim que Santa Teresinha olha. Se alguém olhasse para a vida dela sem um olhar de fé, poderia muito bem fazer essa narrativa e dizer: ou vida complicada, ou vida cheia de problema. Mas alguém que vai tendo, pela graça de Deus, esse mesmo olhar de Santa Teresinha, a gente vai dizendo: ou vida fecunda, ou vida gloriosa, né? É interessante que Santa Teresinha, ela fala de uma via nova, um caminho novo. Um caminho novo não porque é diferente daquilo que Jesus ensinou, mas porque a forma de nos conduzir, de nos ensinar neste tempo, é uma forma pedagógica que tem uma novidade ali do Espírito, unido à eterna novidade lá do Evangelho. Ela vai se colocando como essa criança que Jesus recebe nos braços. O que seria essa pequena via? O que é a infância espiritual? Claro que isso dá cursos de dias, meses, porque é algo muito profundo. Mas resumindo, o resumo do resumo do resumo seria isso: fazer-se pequeno nos braços de Deus. Não fazer-se como aparência, ser pequeno. E essa pequenez, ela é fruto do amor e da união com Deus. Não é porque eu quero ser pequeno, não é a falsa humildade. É uma união com Deus, que nos faz cada vez mais simples, mais abandonados, mais amorosos. E o Padre Rui Marinho nos ajuda a entender muito bem o que seria esses atos pequenos de amor. O que seriam esses atos pequenos de amor? Não é um sentimento de amor somente, mas é fazer tudo por causa dele, de Jesus, por causa de Deus. Não é por causa, não é pelas minhas causas, não é pelo Senhor. Eu vou dar uma esmola a um pobre que está muitas vezes fétido, está talvez embriagado ou drogado, está ali falando bobagem. Eu me aproximo e por amor, ou seja, por Cristo, com Cristo e em Cristo, eu me aproximo daquele pobre. É muitas vezes na sua casa, no dia a dia, alguém fala muito alto e você se incomoda com aquela voz alta e você diz: Senhor, ensina-me a ouvir essa voz como sendo a tua voz. E com o tempo, isso é tempo, e a graça sobretudo, você vai fazer como Santa Teresinha, que tinha uma irmã que tinha um cesto, quando a gente fala será cestos, né? De fazer assim com o dente, ficar tipo passando um dente no outro, né? Assim, aquela coisa toda, fazer um barulhozinho, tipo rangindo os dentes, né? Tem esse cestozinho, né? Aquela irmã também
Às vezes ficava batendo o terço na cadeira, no banco lá, né, da igreja. Aquela irmã e outras irmãs também, muitas vezes iam lavar roupa e não tinha máquina de lavar, né? Tinha que bater, às vezes, a roupa na pedra ou lá no local de lavar. E as águas, os respingos de água iam sendo jogados em Santa Teresinha. E Santa Teresinha fazia uma leitura espiritual, uma leitura de amor de tudo isso. Tudo isso ela fazia um gesto de amor oferecido a Jesus misericordioso. Ela sabia oferecer. É tanto que ela imaginava essas gotas de águas que vinham sobre ela como sendo água benta, como sendo este sangue do Senhor, né, que vem sobre nós. E com o tempo ela começou a sentir, quando a irmã não fazia aquele incômodo, falta desse incômodo. Porque ela aprendeu a oferecer. Ela aprendeu a sorrir quando as irmãs eram chatas, eram encrenqueiras, eram incompreensivas. Tinha uma irmã que estava enferma, já uma das, se não me engano, a mais velha do Carmelo na época, e era muito perfeccionista. E Santa Teresinha se prontifica a cuidar dela. E se prontifica, toda vez que aquela irmã incomodá-la, ela dá aquele belo sorriso. E com o tempo aquela irmã diz: eu faço Teresinha tão feliz, ela sempre sorri para mim. E de fato Santa Teresinha, ela aprendeu que o amor não é apenas o que eu sinto, e não é isso. O amor ultrapassa os meus sentimentos. O amor é saber que eu preciso querer o bem do próximo, ofertar-me por ele, porque nele habita Jesus. É tanto que uma irmã perguntou: por que você sempre ri para mim, irmã Teresinha? Você deve me amar muito, né? E Santa Teresinha, sorrindo, ela, no coração dela, ela falava: é Jesus escondido em ti que recebe meu sorriso. Esse é o caminho da infância espiritual. Um caminho tão escondido, tão discreto, mas tão profundo, que, por exemplo, quando Santa Teresinha morre, e vão perguntar por aquela santa mulher, porque depois os escritos dela já estavam aos poucos alguém lendo, né? E falaram que ela tinha que ser canonizada. E uma das irmãs falou: se ela precisa ser canonizada, as irmãs daqui todas são santas, porque todas vivem dessa forma. Mas ela se equivocou, é tanto que depois essa irmã, ela fica admirada de não ter percebido tão grande santidade na vida de Santa Teresinha. Seja uma vida escondida, profunda, eficaz, que alcança o mundo inteiro. E hoje Santa Teresinha é doutora da igreja, ensina a todos e em todos os tempos. A grande mestra. Olha que paradoxo, a grande mestra das pequenas coisas. O nosso grande problema é que nós queremos ser sempre grandes, sempre percebidos, sempre reconhecidos, sempre aplaudidos. E o nosso coração se cansa porque nós buscamos o louvor dos homens, o louvor das pessoas. O nosso coração, ele acaba muitas vezes se frustrando e tendo uma vida vazia, porque nós buscamos recompensas que passam. Nós buscamos uma felicidade tão efêmera, né? Que nem felicidade merecia o nome de felicidade. Uma vida voltada para si mesmo. E aqui não é a questão apenas de uma pessoa melhor, porque uma vida de santidade não é só uma pessoa melhorzinha. Isso é um bom cidadão. A vida de santidade é a vida de Cristo em nós. Santa Teresinha, ela falava o seguinte: Senhor, tu sempre fazes a minha vontade, porque a minha vontade é fazer a tua vontade. Santa Teresa de Ávila, ela falava, né? Quando o Senhor encontra uma alma que faz a sua vontade, o Senhor se inclina para obedecer essa alma. Ou seja, é a união das vontades, porque a vontade de um é a vontade de outro. Não há briga. E Santa Teresinha tinha um senso de humor imenso, né? Uma pessoa sempre mal-humorada tem que pedir: Senhor, me dê a graça da alegria,
não um humor fresco, né? Mas um humor desse refrigério do espírito. Por exemplo, Santa Teresinha falava assim, né? Quando eu não posso passar por cima do problema, eu passo por baixo. Ela falava sempre que sobre a questão por exemplo, quando ela era repreendida por algo, por exemplo, uma vez quebraram, se eu não me engano, um vaso, né? Acontece na história de uma alma. E culparam ela. Ela não quebrou, alguém quebrou. E ela vai juntando ali, limpando, e acusam ela de ter quebrado. E ela pede desculpa e diz que vai ser mais cuidadosa. E ela conta a história de uma alma. Por que eu assumi aquela culpa como se fosse minha? Aí ela fala, porque muitas vezes eu cometi erros, falhas, e ninguém me acusou. Pelas vezes que eu cometi erros e nunca fui acusada, eu assumo os erros que eu não cometi como se tivesse cometido. Por amor a Cristo. Ela tem até uma frase que fala, né? Quem se justifica, perde a humildade. Por isso ela falava também, né? Eu sempre procuro o último lugar, porque por esse lugar ninguém briga. Quem é que vai brigar para ser o último da fila, né? Na igreja, a gente sempre quer ser o primeiro na igreja, no shalom, nas pastorais, no trabalho, nas filas de banco, nas filas dos hospitais, sempre o primeiro. Santa Teresinha falava, eu sempre procuro o último lugar, porque por esse ninguém briga. Então o caminho de Santa Teresinha é um caminho simples, profundo e seguro. É um caminho de santidade. É a pequena via, a infância espiritual. Esse foi o Fé de Moral da Igreja hoje, falando sobre Santa Teresinha do Menino Jesus.